Olá, eu sou a Thalita Martins, formadora de pais e educadores, diretora de escola do Colégio Harmonia. Hoje eu estou aqui com o Daniel Martins, meu esposo, estamos juntos há 16 anos, 11 anos de casados. Temos a Luísa, nossa filha mais velha, de 8 anos, o Rafael, de 5, e agora estou à espera do Tomás. E o nosso convidado para esse bate-papo de hoje é o Gabriel Kanner. Gabriel Kanner, que é casado com a Martina, pai do João Gabriel, um bebê lindo, empresário Já da toma área... chimarrão, né? Já toma chimarrão. Empresário da área têxtil. E também o Gabriel, ele é fundador da Sociedade de Educação Clássica, do Em Busca da Verdade, fundador da Retomada Católica, e ele tem um livro fantástico chamado A Bússola. Gabriel, muito obrigada por você estar aqui conosco em Campo Grande. O Gabriel está fazendo uma série de formações na escola e também formações abertas ao público, e nós não poderíamos perder a oportunidade de convidá-lo para este bate-papo. Muito obrigado, Thalita, Daniel, obrigado pela receptividade aqui em Campo Grande. Eu tenho falado que eu estou otimista com o Brasil, e o que me deixa otimista são justamente viagens como essas, que a gente vê essa semente da educação clássica brotando, tantos movimentos maravilhosos acontecendo, a gente vê as pessoas buscando esse resgate, e isso está acontecendo com força aqui em Campo Grande, muito em função da liderança de vocês e tudo que vocês estão construindo aqui. Então, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado a você. Gabriel, quando nós ouvimos falar do grupo que vocês estavam montando em dezembro do ano passado, nós vínhamos, acho que como muitos pais, preocupados com alguns aspectos culturais que nós temos visto hoje em dia, buscado momentos de formação de qualidade para as crianças, no nosso caso, fora da escola, porque na escola, graças a Deus, nós temos a oportunidade de controlar bem ou mal isso. E aí, quando nós começamos a ir às aulas do Em Busca da Verdade, muita coisa começou a fazer sentido para nós. Algumas coisas que nós não imaginávamos e que nós buscávamos um sentido para isso, e a formação clássica parece que nos ajudou a abrir os olhos para algumas verdades. Conta um pouquinho para a gente como que vocês, primeiro, tiveram a ideia de trazer essa formação clássica para mais pessoas, e por que é que a formação clássica, no que ela consiste, e por que ela nos ajuda a enxergar sentido em vários aspectos da vida. Perfeito, Daniel. O Em Busca da Verdade começou quando eu e o Pedro, que é meu cunhado, começamos a fazer mentoria com o professor Guilherme Freire em 2021. Então a gente começou esse trabalho, eu não tinha nenhum contato com educação clássica, com cultura clássica, nunca tinha lido os clássicos, eu sequer tinha o hábito da leitura. Eu lia quando eu tinha alguma viagem, levava aquele livro no avião, lia algumas páginas, depois largava meses, não tinha o hábito da leitura diária. E quando a gente começou a fazer essa mentoria, eu e o Pedro, a gente começou a ter contato com todo esse universo. E para mim foi um choque muito grande. E o meu primeiro choque foi com a minha própria ignorância, porque a minha vida inteira todo mundo falou para mim que minha educação tinha sido de qualidade, uma educação de excelência. E quando eu comecei a ter contato com os grandes autores, eu falei, bom, como é que minha educação foi de excelência se eu nunca vi nenhum desses textos? E esses foram os maiores pensadores da história. E aí a gente começou essa jornada. E a gente se encontrava a cada 2 semanas para tirar dúvidas com o Guilherme, até que surgiu a ideia da gente levar para mais pessoas essa formação. Começou de forma muito despretensiosa. Ano passado a gente começou a fazer jantares em casa, chamando os amigos para entrar nesses temas. E o negócio começou a ganhar muita atração, porque todo mundo que ia nos jantares ficava muito interessado, queria voltar no mês seguinte, queria chamar os amigos para conhecerem também. E o negócio foi crescendo mês a mês, até que no início desse ano a gente montou a primeira turma oficial do Em Busca da Verdade, que foi quando vocês entraram. Estava até tentando lembrar, Thalita, como vocês chegaram. Eu lembro que eu estava em Pipa, no Rio Grande do Norte, e você me ligou, e a gente conversou.
Mas eu não lembro como que vocês chegaram até a gente. Mas acho que foi desse jeito. E aí começou a primeira turma do Em Busca da Verdade e, graças a Deus, está crescendo. Né? As pessoas estão cada vez mais sedentas por esse caminho da educação clássica, porque é a forma da gente restaurar a cultura. Não existe outra forma, porque foi através desses pilares que a gente construiu a nossa civilização. Né? E todos os inimigos da cultura clássica, através de várias ideologias que foram sendo criadas ao longo dos séculos, foram destruindo tudo aquilo que representava a cultura clássica. Então, o caminho óbvio e natural para restaurar é recuperar aquilo que fez a gente chegar onde a gente chegou, que são justamente esses pilares, né, que construíram nossa civilização. Então, eu acho que as pessoas ficaram bravas quando eu falei isso, né, que eu estou otimista com o Brasil, mas é porque, é óbvio, em qualquer época da história existem coisas boas e coisas ruins acontecendo, né? E a realidade é complexa, né? A realidade é composta de infinitas variáveis. E é o que está acontecendo hoje no Brasil. Obviamente, existe um problema estrutural no Brasil, que não tem como a gente negar. Agora, existe um movimento de recuperação da cultura, de restauração da cultura fortíssimo acontecendo. E não tem como negar que isso está acontecendo também. E é isso que tem que trazer otimismo para a gente. E é isso que a gente tem que fazer. É exatamente focar nessa solução. Respondendo a sua pergunta, nós descobrimos o Em Busca por meio de um casal de amigos, que também é o Neco e a Bela. Eles moram em São Paulo e eles estão bem alinhados a essa nossa busca, né? Com relação a educar melhor os nossos filhos e, no nosso caso, o Daniel e o meu, né? Os nossos alunos, porque nós temos mais de 1.000 alunos hoje na escola. E eu vejo assim, existe uma preocupação muito grande, né, de um grupo de pessoas, não são muitas, mas existe, de pais, mães, educadores, né, formadores, com a geração que nós estamos formando, né? Então, a gente tem uma série de informações que os nossos filhos estão recebendo, os nossos alunos estão recebendo, por meio não só da escola, né, mas de suas famílias também, os valores que são passados, né, o poder pátrio. Mas hoje, a gente sabe que a formação ela não se limita mais a isso, né? Os nossos filhos, os nossos alunos estão colocados numa imensidão de informações relacionadas à mídia, né? Então, o próprio celular, a televisão, videogames, enfim. A quantidade de acessos que um celular hoje disponibiliza para a gente, quando comparado aos nossos celulares na adolescência, que era só ligar, desligar e o jogo da minhoquinha, né? Que nós tínhamos, né? Você é mais nova, você é da época do jogo da minhoquinha, eu sou da época do tijorola. Hoje, as nossas crianças e adolescentes, eles conseguem acessar conteúdos de diversas naturezas, né? E não só o celular, mas a gente hoje fala assim para um pai, não dá o celular, mas vai numa livraria comprar um livro para o seu filho, né? Esses dias nós estávamos numa livraria no Rio de Janeiro e eu me deparei com uma série de conteúdos extremamente inadequados, com valores deturpados, né? E isso deixa a gente muito preocupado. Então, quando nós entramos no Em Busca da Verdade, logo nós entendemos a proposta de vocês, nós percebemos que, eu brinquei com o Daniel e depois fiz um depoimento para você, para o Guilherme e para o Pedro, que foi como receber uma dose de oxigênio em meio a uma queda de saturação, sabe? Eu olhava para o Daniel e falava assim, será que é só a gente que está vendo isso? Será que as pessoas não estão enxergando a decadência que a gente está entrando, cultural, né? A decadência moral? Aí eu tinha acabado de ler aquele livro do C.S. Lewis, Abolição do Homem, que ele escreveu no início do século XX. Sim. Eu falei, gente, o cara enxergou tudo que está acontecendo, né? E, de fato, não foi só ele, enfim. Conta um pouquinho desses objetivos do Em Busca da Verdade, porque eu acho que ele vale para todo mundo. Ele vale para pai, para mãe, para empresários, para professores, para médicos. Gente, nós encontramos todas essas pessoas lá, né? Essa diversidade
de natureza profissional, buscando a verdade, né? Conta um pouquinho de como que vocês estruturaram esse material, o que vocês pensaram, né? Maravilha, Thalita. A ideia é a gente resgatar o que sempre foi o objetivo da educação. Porque Aristóteles falava, o objetivo da educação é você direcionar os jovens ou adultos, quem quer que seja que está sendo educado, você direcionar as pessoas para a busca do bem, para a busca da verdade e para o desenvolvimento das virtudes. Isso é o que sempre foi o papel da educação. E a gente foi criando, ao longo do tempo, a era da hiperespecialização. Então, o ensino foi ficando cada vez mais técnico, cada vez mais uma área restrita, né, que as pessoas foram se especializando. E claro que, em alguma medida, todo tipo de conhecimento tem valor. Mas à medida que as pessoas foram indo para os eixos mais afastados da educação, elas foram se afastando do centro, né? E quando a gente vê o que une todas as disciplinas, o que está no centro disso é exatamente a filosofia, que é a principal base da educação clássica. Então, a gente precisa resgatar isso, né? A busca do bem, a busca da verdade, a começar pelo conceito de que a verdade não é relativa, que a verdade existe, ela é objetiva, isso faz parte da natureza do ser humano buscar a verdade. E o desenvolvimento das virtudes, né? Que você fala muito sobre isso, Thalita, são os bons hábitos, os hábitos que nos direcionam para o bem. Então, isso precisa ser recuperado dentro da educação. E eu acho que a grande inovação do Em Busca da Verdade, porque tudo isso, né, filosofia, educação clássica, isso está aí há 2.400 anos, né? A gente não está inventando nada disso. Mas eu acho que a grande inovação é a junção dessa sabedoria milenar com o mundo prático, com o mundo dos negócios, com a vida do homem moderno, né, que vive na correria, que tem conta para pagar, que precisa tocar sua empresa, precisa cuidar da família. E a filosofia sempre foi isso, porque Sócrates foi quem fundou a filosofia, e a grande inovação que ele trouxe foi exatamente da contemplação daquilo que é universal, daquilo que é eterno, com a vida prática. Porque se você contempla aquilo que é eterno, isso não se transforma em atitudes práticas na sua vida, de melhora da sua personalidade, né, de desenvolvimento que te leva à maturidade, que é justamente essa busca das virtudes, não adianta de nada. Então, a filosofia sempre foi isso. Sempre foi a busca das coisas que são mais elevadas, aplicada de forma prática à sua vida, né, no dia a dia. E isso também foi sendo apagado. Então, a ideia que a maioria das pessoas tem da filosofia é da filosofia moderna, que elas lembram da faculdade, lembram do grupo de maconheiro que estava estudando filosofia. Então, isso está que nem era filosofia. Exatamente. Então, isso é o que está no imaginário das pessoas. Então, quando a gente recupera toda essa tradição, isso é de uma riqueza enorme. E a gente percebe que a gente está vendo isso, né? A transformação na vida das pessoas, porque isso aconteceu na nossa vida também, né? Começou porque primeiro nós passamos por uma transformação profunda, e aí, quando isso acontece, você quer levar para cada vez mais pessoas, você quer trazer as pessoas, porque dentro da crise que a gente vive, isso é o que você falou, é como se fosse uma dose de oxigênio, né? É um caminho que a gente mostra para as pessoas. Isso é fantástico o que está acontecendo, é fantástico quantas pessoas estão mudando de vida, estão fortalecendo as suas famílias, estão melhorando os seus hábitos, estão virando líderes melhores dentro das suas empresas. A gente tem vários casos de pessoas que transformaram as suas empresas, né? Ou que retomaram o controle das suas empresas, que haviam perdido para quando a empresa começa a virar oligarquia com vários grupos de interesse, né? Seja do marketing, seja do RH. E a gente tem vários casos da pessoa que retoma esse controle, começa a colocar ordem na própria empresa. Então, isso é fantástico. Esse poder da transformação a gente consegue através da educação clássica. Nós tem uma palavrinha que a gente tem falado bastante aqui desde que nós começamos a conversar, que é a palavra clássico. E nós três aqui temos dois amigos que descrevem com maestria
o que significa essa palavra. O Guilherme na área dele, da filosofia e da literatura, e o Álvaro na área da música, né? Eles sempre nos lembram o que significa a palavra clássico e o que torna algo adjetivável, se é que existe essa palavra, para poder receber esse adjetivo de clássico. Conta um pouquinho para as pessoas o que é um clássico, o que permite que algo seja classificado como um clássico na sua área ou algo que o valha. Um clássico é aquilo que é atemporal, ou seja, aquilo que transcende a época em que foi criado. Tem uma frase ótima também do saudoso doutor Enéas, que ele falava, o clássico não é aquilo que é retrógrado, o clássico é aquilo que é eterno. Perfeito. E é isso, é algo que tem valor na época em que foi criado e em todas as outras épocas. Então a gente pega a Ilíada do Homero, por que é um clássico? Porque até hoje aquilo tem um valor gigantesco, né? Tem lições que a gente extrai para as nossas vidas. Pega a Divina Comédia, a Suma Teológica, são todas obras que elas sempre vão ter Elas valor. vão servir para qualquer fase, qualquer época da humanidade. Exatamente, né? Exatamente. E muitas pessoas crescem hoje em dia pensando que a nossa época, né, o ponto mais avançado do tempo é necessariamente o ponto de maior desenvolvimento da humanidade. Então as pessoas acham que hoje, em 2023, é o auge da humanidade. Isso é baseado na ideia da história Whig, né, que é a base do progressismo, que a história sempre evolui. Mas é falsa essa ideia, porque não é verdadeiro que a história sempre evolui. A história pode evoluir ou regredir, depende do que as pessoas fizerem em cada época. E por causa dessa mentalidade, muitas pessoas sequer se interessam pelos clássicos. Elas falam, o que eu vou aprender com uma obra de 2.400 anos atrás? E é exatamente o contrário, né? O que você vai aprender com uma obra escrita esse ano? Não quero denegrir o livro que eu escrevi, lancei esse ano. Que, por sinal, é muito bom, viu, gente? Leiam A Bússola. Como navegar... Como navegar... A Tempestade Moderna. Como navegar a Tempestade Moderna. A Bússola. Gabriel Kanner. Mas, evidentemente, me coloco num nível infinitamente inferior a todos os autores dos clássicos. É um livro que está aí há 2.400 anos, que continua tendo um valor gigantesco para as nossas vidas. Esse livro, todo mundo precisa ler, né? Então, quando a gente descobre esse poder transformador dos clássicos, por isso que a gente tem falado tanto em educação clássica, porque realmente são as coisas que resistiram ao teste do tempo e mostraram que tem valor em qualquer época, em qualquer período, para pessoas de diferentes contextos. Então, isso é muito poderoso. Puxando um gancho no quanto os clássicos são atemporais, né? Essa semana, fazendo uma formação de professores na escola, em que o tema era gestão de sala de aula, né? Eu trouxe trechos de algumas obras do Dostoiévski, que fala muito sobre a essência, né, dos relacionamentos humanos. E a gente vê o quanto é possível e o quanto é próximo aquilo que ele escreveu, aquilo que ele descreveu com relação aos relacionamentos humanos, né? E o quanto isso ainda é atual, não só dentro de uma casa, mas dentro de um ambiente escolar, né? Sim. Então, eu acho que essa descrição do clássico, ela é perfeita, né? O que você fala, ele é atemporal, ele vai servir para qualquer momento da humanidade, né? Sem dúvida, porque esses clássicos falam sobre a natureza humana, e a natureza humana não muda, independente da época, né? O contexto pode mudar, a gente vai ter mais tecnologia, a gente vai ter avanços em diferentes áreas ou retrocessos, mas a natureza humana permanece a mesma. E todos os pensadores que exploraram os dramas e a miséria humana, e também aquilo que nos traz plenitude e nos traz felicidade, continua sendo a mesma coisa, né? Tanto as coisas que afloram as misérias do ser humano, quanto aquilo que nos completa, que nos deixa realizados. Então, isso sempre vai acontecer da mesma forma.
E vocês dois falaram de uma palavra, ordem, ordenar. E o Daniel, eu sei que ele é fã, estuda bastante, né, o Jordan Peterson. E eu acho que o Jordan Peterson fala muito sobre essa questão da ordem e o quanto a ordem está relacionada também à educação clássica, né? Sim. Quer falar um pouquinho, Daniel? O Jordan Peterson, ele me ajudou muito nesses últimos 10 anos, nesse caminho que eu tenho trilhado, dessa transformação que você falou tão bem, né, Gabriel? E o Gabriel talvez seja o mais talhado para falar, porque daqui dessa mesa ele é o único que conhece o Jordan Peterson em carne e osso, pessoalmente. Aí você joga depois. Né? Mas um dia, ano que vem, quem sabe, eu vou conseguir. Se Deus quiser. É isso aí. E eu sempre... O que me chamou muita atenção... Eu sou sanguíneo. Então, a ordem, para mim, não é a ordem material, né? Não é a coisa mais natural do mundo. Eu preciso me policiar para que as coisas fiquem em ordem. E depois que eu virei pai, eu passei a valorizar muito isso. A ordem material, especialmente dos ambientes onde os meus filhos estão inseridos. E o Jordan Peterson fala muito sobre o limiar que separa a ordem do caos, como que nós podemos entender quando que, às vezes, até um pouquinho de caos pode nos ajudar num processo criativo, algo que o valha, né? E depois de ter lido tanto sobre ordem com Jordan Peterson, vir para o Em Busca da Verdade e estudar os clássicos e os grandes heróis da história da humanidade, a importância da ordem ficou muito maior para mim, ficou muito mais clara para mim. E aí, a Thalita, que fala tão bem de virtudes, né? Ela sempre fala que a ordem interna, ela só acontece depois que nós conseguimos dominar a ordem externa, a ordem das coisas primeiro e para depois a ordem interna. Então, como é que você acha que alguém que está passando por um momento um pouco caótico na vida, seja desordenado na empresa, na família, no casamento, um casal que esteja em crise conjugal, como que você acha que a educação clássica pode ajudar essas pessoas a trazer ordem para as vidas delas? Bom, acho que a melhor ferramenta que a gente tem para buscar essa ordem é exatamente a educação clássica. Né? O Jordan Peterson fala muito sobre isso, sobre ordem, sobre hierarquia. E toda a tradição clássica foi sempre baseado nisso. Né? Todo mundo clássico tinha Deus como centro da sociedade, Deus como centro da vida das pessoas, e era baseado em ordem e autoridade, hierarquia. E tudo que funciona no mundo é desse jeito. Né? Uma empresa funcional, ela tem ordem, ela tem hierarquia clara e ela tem autoridade, né? Das pessoas que têm legitimidade para exercer o poder na posição que elas estão e direcionam as pessoas e guiam as pessoas e motivam, inspiram as pessoas. Isso é uma liderança real, uma liderança forte. E as pessoas precisam de lideranças fortes. Claro que no mundo moderno isso ficou completamente demonizado, né? Quando você fala em força, em autoridade. Só que a pior coisa que tem é uma liderança fraca, né? Porque isso gera desordem. À medida que você tem uma liderança fraca, isso gera confusão nas pessoas que estão em volta, né? Nos liderados. Então, tudo aquilo que sempre funcionou e continua funcionando na família é a mesma coisa. Uma família precisa de autoridade, precisa de ordem, os pais precisam mandar e dar o direcionamento. Existe uma hierarquia clara. Se essa hierarquia for subvertida, dos filhos começarem a querer mandar, acabou, né? Aí é o caos total. A gente cai na docilândia do Guilherme Freire. Pois é. Não tem como instalar uma democracia com indivíduos imaturos, né? Crianças, impossível. É impossível. Então, todos esses ataques à ideia da autoridade, da ordem, da hierarquia, foram sendo substituídos, e o que começou a ser exaltado é a questão da horizontalidade, né? Então, não existe
hierarquia, a gente tem que abolir as hierarquias e caminhar para o igualitarismo, né? São todos iguais. Agora, isso não existe, isso é uma ilusão, porque em qualquer lugar que você chegar, em qualquer contexto, sempre vai existir uma hierarquia. As pessoas naturalmente se organizam desse jeito. O Jordan Peterson fala bastante sobre isso também, ele dá o exemplo da lagosta, né? Como elas se organizam em estruturas hierárquicas. Então, tudo que vai no sentido da falta de ordem, falta de autoridade e igualitarismo, gera o caos. Gera o caos total. Até porque a entropia é o natural, né? A falta de ordem é o natural. Exatamente. Nós temos que ter a capacidade de ordenar tudo aquilo que nós conseguirmos, né? Exatamente. E a ordem requer energia, né? Requer que você vá e construa algo de fato, né? E para destruir é muito mais fácil. Só você largar as coisas do jeito que elas estão, que naturalmente a entropia vai começar a corroer as coisas. Agora, para você criar algo, ou para você preservar algo que está sendo destruído, isso requer uma energia muito maior. E é por isso que a gente precisa justamente voltar a ter uma civilização baseada nesses conceitos de ordem, autoridade e hierarquia. Muitas vezes, quando eu converso com alguns amigos inclusive em alguma posição de liderança, seja empresarial, seja familiar, seja ali nas comunidades onde eles estão inseridos, e eu conto um pouquinho do que é o Em Busca da Verdade, muitos deles falam assim, não, pelo amor de Deus, eu não dou conta disso. Eu não tenho costume de estudar, eu cheguei até aqui com pouco estudo, ou, cara, eu leio muito pouco, eu não vou dar conta. O que é eu cheguei até aqui? O que isso quer dizer? Eu cheguei Qual até, é a régua? eu Qual é a medida de comparação? Eu cheguei até onde? Eu acho que o cheguei até aqui está 100% atrelado a um sucesso financeiro, tão somente, ao materialismo. E nós vemos, né, lá no nosso grupo que muitas das pessoas do grupo não tinham essa cultura de estudo, de leitura, de dedicação ao conhecimento verdadeiro, muito menos de leitura dos clássicos, de estudo de temas tão densos. Como é que vocês dois, Thalita, conseguem conciliar a vida lá de diretora da escola conosco, a vida de mãe, com uma vida de estudos e agora de Instagram, de como fala? Influencer da área da educação. O que vocês poderiam falar assim para quem acha que, cara, não, isso não é para mim, eu não vou dar conta disso? Bom, acho que a Thalita é a melhor pessoa para falar isso. Eu não sei quantas horas tem no dia dela. Eu acho que, assim, a primeira resposta que eu daria hoje, com o meu crescimento pessoal, né, seria Deus. Então, eu acho que o que me move a fazer tudo que eu faço hoje, pela minha família, pela escola, e essa necessidade que eu tenho de levar isso para as pessoas, porque é assim, ó, gente, eu bebi dessa água, ela é tão boa, não interessa se a torneira ela é novinha, se ela é enferrujada, se ela não está funcionando, mas está saindo uma água tão boa daqui, tão verdadeira, que tem tanta bondade, tanta beleza, que eu quero que todo mundo acesse e se alimente, né? Beba dessa água. Acho que Então, a minha mola que me impulsiona a fazer tudo isso, primeiro é Deus. É um trabalho, eu acho que é um objetivo transcendente. O segundo, quando a gente estuda a educação clássica, a gente entende a importância de uma vida ordenada. Então, Aristóteles falava, o homem ele é composto por 3 potências, né? Os afetos, a vontade e a inteligência. Então, se nós somos os únicos seres vivos de toda a cadeia, né, de todo o universo, que tem a inteligência, a razão, para a gente chegar no nível da prudência, a gente precisa ordenar tudo antes. Então, ordenar as nossas paixões, os nossos prazeres, os nossos sentimentos. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla com os pais educadores, né?
Precisamos ordenar as paixões, os prazeres, as necessidades, os sentidos das crianças e dos adolescentes. Isso é a virtude da temperança, é a ordem material, temporal, afetiva, né? A obediência, a virtude da sinceridade, que são as primeiras ali. Você ordenando isso, você vai estar trabalhando a virtude da fortaleza, porque você vai estar superando as contrariedades, educando as suas paixões, né? Então, precisa ter uma vida ordenada. E aí você vai formando uma vontade bem formada, né? E aí, quando você vai formando uma vontade para o bem, né? A chance de você alimentar a sua inteligência de conteúdos bons, verdadeiros, ela é muito maior, né? Então, eu acho que não sei se eu consegui responder, mas hoje, perante ao mundo instável que a gente vive, a todas as situações instáveis, eu vejo que o único caminho para nós resgatarmos a nossa sociedade, né, são os valores, resgatar os valores universais por meio do ensino de virtudes. Porque é por meio do ensino de virtudes que a gente vai conseguir formar indivíduos mais temperantes, fortes, né, justos e prudentes. Então, eu sou uma defensora da educação em virtudes, né, desenvolvimento de bons hábitos. Agora, a gente precisa partir do pressuposto que, para nós educarmos os nossos filhos, os nossos alunos e essa nova geração, nós precisamos estar educados. Por isso que o Em Busca da Verdade me encanta, porque ele está trabalhando com uma elite, né? Não só uma elite, mas uma série de adultos que estão se comprometendo em educar novas gerações. Sim. Né? Sim, exatamente. E essa formação é fundamental, né? Não tem como você educar outra pessoa se você não tiver formado. Então, o primeiro passo é cada indivíduo se formar. E aí, pegando o gancho, de novo, da pergunta do Daniel, né, das pessoas que estão afastadas ou não têm esse hábito, acham que não é para elas. E aí, juntando com o que você falou, Thalita, sobre a própria natureza do ser humano, é exatamente o que você pontuou. O que diferencia o ser humano dos animais, das plantas ou dos seres não vivos? A nossa principal diferença em relação aos animais é justamente o nosso poder intelectual, a nossa racionalidade. E qual que é o maior poder que a nossa racionalidade nos dá? É o poder de compreender e acessar as coisas que são eternas. Então, nós conseguimos compreender o conceito do que é eterno. Nós conseguimos enxergar, além do mundo material, aquilo que é imaterial, aquilo que está por trás da matéria, que são as formas, que é a essência, que é a natureza de cada coisa que existe no mundo. Todas essas coisas não estão disponíveis aos animais, estão disponíveis aos seres humanos. Então, o ser humano que se nega a buscar aquilo que é eterno, ele está negando a sua própria natureza. Ele está vivendo numa prisão que colocaram ele. Ele não está usando o potencial, todas as ferramentas que lhe foram dadas quando ele veio a esse mundo. Então, é uma tristeza que muitas pessoas querem viver assim. E por isso que quando a gente descobre a luz da verdade, daquilo que é eterno, do bem, da beleza, a gente começa a transbordar isso e quer mostrar para as outras pessoas. A gente quer mostrar para as pessoas, elas simplesmente precisam buscar aquilo que elas foram feitas para buscar, que é exatamente as coisas eternas. Você se recusar a olhar para isso é a mesma coisa que um animal que se recusa a usar os sentidos dele, né? Um pássaro que se recusa a voar, ele tem poderes para voar, né? Ele foi criado com asas, mas ele se recusa a fazer uso dessa ferramenta. O ser humano que se recusa a olhar para as coisas que são eternas, ele está negando a sua capacidade intelectual e, no fundo, ele está se animalizando, né? Ele está vivendo a vida como se fosse um cachorro, um gato, e, no final das contas, isso é triste. Mas é por isso que a gente precisa despertar as pessoas, né? Como disse Platão, tirar as pessoas da caverna. Esse é o papel do filósofo. Você sai da caverna, você enxerga a luz, né, representada pelo sol, que é a luz da verdade, aquilo que ilumina a realidade, e aquilo que nos mostra
o mundo real, que é o mundo por trás daquilo que é material. E quando você enxerga a luz pela primeira vez, a luz quase te cega, né? Que nem quando a gente está num quarto escuro, se ligar uma luz forte, a gente fica atordoado no primeiro momento. A gente tenta entender o que está acontecendo, mas à medida que você vai se acostumando com aquela luz, você vai incorporando ela na sua vida, e aí a grande função de quem acorda, de quem tem esse despertar, é voltar para dentro da caverna para avisar as outras pessoas. Olha, vocês estão vivendo no mundo das ilusões, né? Existe o mundo real lá fora. Vamos sair da caverna, vamos buscar a luz do bem, da verdade. Então, acredito que esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. E aí, muitas vezes, quem tá lá no fundo fala, meu, esse cara tá louco, né? Não existe nada disso que ele tá falando. Fala um pouquinho para quem não conhece do mito da caverna. Do mito da caverna. Eu acho que o Gabriel, né, contou bem, mas a ideia é de que existe um grupo de prisioneiros no fundo de uma caverna e atrás deles, eles estão virados para a parede, parede da gruta, da caverna, e atrás deles tem uma fogueira. Lá em cima, na verdade, tem uma fogueira onde as pessoas estão vivendo no mundo real. E tudo que está acontecendo lá fora está sendo projetado nessa parede. E a vida inteira essas pessoas que estão presas lá só conseguem olhar o que está sendo projetado e nunca o que está acontecendo na realidade fora da caverna. Até que um dia um dos prisioneiros consegue se soltar e ele escala a caverna e ele vai lá fora. E no primeiro momento ele fica bem atordoado com essa luz, como o Gabriel falou, mas de repente ele vê que tudo aquilo que eles estavam vendo durante a vida inteira era uma grande ilusão. E que fora daquela caverna, daquele universo controlado, existe uma infinidade de coisas acontecendo. E aí essa pessoa volta e tenta convencer os prisioneiros, amigos dele, de que eles estão vendo as sombras. As sombras e aquilo tudo é uma ilusão. E aí ele não é muito bem aceito, né? Porque a verdade dói, né? Dói. E pensando nisso que vocês falaram agora, né, no mito da caverna, me lembrou muito um termo que São Tomás de Aquino usa e que eu já vi também o Olavo falando, que é o embotamento da inteligência, que ele acontece em decorrência da falta de contato com a realidade, né? E eu acho que hoje a gente vive numa sociedade que está fugindo da realidade, né? Muitas pessoas não encaram de fato a realidade, não enxergam o que precisam ser. Então, essa analogia que a gente pode fazer da caverna, com esse embotamento da inteligência, né? da razão, porque é como se nós estivéssemos sendo privados, ora de maneira consciente, ora um pouco inconsciente, porque também nós somos manipulados de uma certa forma por correntes ideológicas, né? Pela própria universidade, enfim. E aí essa falta de contato com a realidade e com a verdade também, né? Sim. Então eu acho que quando a gente pensa em resgatar tudo isso, é pensar no quanto nós precisamos encarar a realidade e assumir responsabilidades. E o Em Busca traz toda essa reflexão para a gente, mas não só a reflexão e a realidade, mas ele traz ferramentas para a gente tentar, de alguma forma, mudar o cenário, começando pela nossa casa, né? Pela nossa vida pessoal, né? Quanto marido e mulher, quanto pai e mãe. Sim. Que somos responsáveis por uma micro sociedade ali, mas que essa micro sociedade tem uma interferência. Se todo mundo se preocupasse com a sua micro sociedade familiar, nós teríamos mais resultados positivos e virtuosos. Exatamente. É o que o Pedro Augusto comentou hoje mais cedo, que toda mudança começa com uma mudança da personalidade, né, em direção à construção da personalidade madura. Né, porque uma sociedade que não tem personalidades maduras é incapaz de prosperar, né? É incapaz de construir qualquer coisa de valor. E você vê a força de uma personalidade madura na história, como vários exemplos que a gente teve, Agostinho, São Tomás de Aquino. Você vê o impacto que uma personalidade, em um dos níveis mais altos
que o ser humano é capaz de atingir, o impacto que isso tem para o mundo. Quantos séculos, né? Isso é muito poderoso. De legado. Ô, Gabriel, eu vou fazer o papel do glossário aqui de novo. Você usou algumas vezes nas suas falas hoje uma palavra que, às vezes, para alguns pode passar batido e para outros pode ser só uma palavra meio sem sentido, que é universal. E a Thalita falou agora bastante sobre a realidade das coisas, a verdade das coisas, né? E essas palavras todas têm, acho que, um eixo, muitos pontos de contato, né? Então, conta um pouquinho sobre o que é um universal, por que é tão importante que nós entendamos que os universais existem e que, queiramos ou não, digamos que eles não existem ou não, sim, eles existem, independentemente de qualquer coisa. Concordando ou não, né? Isso. Perfeito. Bom, a ideia dos universais surgiu com Platão, né, o que ficou conhecido como a teoria das formas de Platão. E qual que era a visão dele? Que existe o mundo material, né, existem as coisas físicas que a gente pode tocar, mas tudo aquilo que está no mundo material tem também uma forma por trás do objeto, né? O que é a forma? A forma, ela é imaterial e ela carrega a essência, a natureza daquela coisa, né? O que aquela coisa foi criada para fazer. Então, no caso desse copo, eu tenho a parte da matéria, que é o vidro, e a essência do copo, a forma do copo é a razão pela qual ele foi criado. Então, ele foi criado para a gente conseguir beber água nele, ou beber qualquer líquido. Se eu quebro esse copo no meio, a matéria, né, continua existindo, né? O vidro continua aqui, mas o copo perdeu a sua essência, ele perdeu a sua forma, ele perdeu a capacidade de fazer aquilo para o qual ele foi criado. Então, quando a gente vai entrando em temas mais complexos, a gente vê que os universais, eles estão em todo lugar, né? Quando a gente fala sobre o universal da beleza, por exemplo, a gente não está falando de algo que está no mundo físico. A gente está falando de uma realidade, por isso que chama universal, porque ela é eterna, ela sempre existiu e sempre vai existir. E tudo aquilo que é belo e que existe no mundo físico participa, de alguma forma, da beleza universal, né? E quando a gente vê uma belíssima obra de arte, quando a gente entra na Capela Sistina, né? Você vê aquela obra de arte, aquilo impacta a gente de uma forma profunda. Ou quando a gente vê um pôr do sol, né? Tudo aquilo que a gente olha no mundo e nos impacta com a sua beleza participa do universal da beleza. Então, os universais são aquilo que é eterno e que todas as coisas do mundo físico participam disso de alguma forma. A matemática é outro exemplo, né? Platão usa muito o exemplo do triângulo, né? Que se Isso você, é ótimo. Se você, muito concreto, né? Essa é a forma mais fácil de visualizar, né? Que se você desenha um triângulo de qualquer jeito que você quiser, qualquer formato, qualquer tamanho, você vai sempre chegar às mesmas conclusões. Que ele sempre vai ter 3 lados e que a soma dos ângulos internos vai ser sempre 180 graus. Então, veja, isso não são características do triângulo individual que você desenhou. São características do triângulo universal. Elas se aplicam a todo triângulo que existe no mundo físico. Então, todo triângulo que existe no mundo físico participa da forma do universal do triângulo. Então, foi essa ideia aqui fez com que o início da civilização ocidental fosse construído, né? A filosofia grega surgiu com esse conceito dos universais, que se existe o universal do triângulo, existe também o universal da justiça, por exemplo. A justiça não é algo que a gente pode tocar com as nossas mãos, mas é algo que a gente acessa apenas através do nosso intelecto. A beleza é a mesma coisa, a gente pode tocar em coisas que são belas no mundo físico, mas a gente pode apenas contemplar a beleza universal através da nossa racionalidade. O bem é a mesma coisa, a verdade é a mesma coisa. E o negócio começou a dar errado quando outro filósofo, aí já no século XIV, chamado Guilherme de Ockham, veio com uma nova ideologia chamada nominalismo, que ele falou, essa história dos universais não existe, isso é tudo balela, a única coisa que existe são os nomes que a gente dá às coisas. Daí o nome
nominalismo. Só que qual que é o problema? Se não existem os universais, se não existe um bem universal, se não existe a verdade universal, então cada um tem o seu próprio bem, cada um tem a sua própria verdade. Então isso abre a brecha para o relativismo total. E é isso que foi acontecendo ao longo dos séculos. E abre brecha para o caos, né? Porque a gente perde todos os conceitos que agora há pouco vocês trouxeram com relação à hierarquia, né? Com relação à responsabilidade, né? Porque se a gente deixa de ter valores universais, nós deixamos de ter uma hierarquia. Exatamente. Né? E por fim, se instala, né, o caos na sociedade, porque aí todo mundo tem direito a tudo, do jeito que quer, né? E aí eu parto do pressuposto de que eu estou agindo com os meus instintos os meus sentidos mais primários, né? Eu começo a me comparar com os animais, Sim. sendo que eu sou um ser humano dotado de inteligência. Sim. Então, às vezes eu olho alguns vídeos, né, que eu vejo em redes sociais de adolescentes, de crianças tendo comportamentos, atitudes, até mesmo adultos. Aí você fala, gente, isso daqui é medíocre. As pessoas estão se reduzindo, elas estão se limitando apenas aos seus sentidos, né? E tem uma coisa que é pior do que isso, que é a valorização disso. É vender isso como se fosse uma virtude, por assim dizer, uma coisa positiva, né? Exatamente. É assustador. Você vê a falta de ordem, a falta de hierarquia, né? O próprio nominalismo trouxe, né, de uma forma, banalizou tudo isso, né? E aí, com essa quantidade de absurdos, a decadência dos valores, né? Porque se você não tem os seus afetos ordenados, os seus sentidos ordenados, dificilmente você vai se dirigir a uma reta, né, a reta razão, né, de Aristóteles, né, as virtudes, né, você não vai nem para um extremo nem para o outro, mas se você não tem isso, você vai pender para um extremo ou para o outro extremo. Sim. Né? Você vai acabar caindo nos vícios. Sim, sim. Não, exatamente, exatamente. As pessoas, isso é muito exaltado hoje em dia, né? As pessoas dizem, não, você tem que aproveitar a vida, você tem que seguir os seus desejos, você tem que seguir os seus impulsos. O que estão falando no fundo é você tem que virar um animalzinho, né? Você tem que se comportar como não se eduque. Um cachorro. Acho que aqui vale a pena fazer um merchan pro Richard Weaver, né? Sim, sim. Sugerir que todos que possam leiam, todos que puderem leiam o livro As Ideias Têm Consequências. É fantástico. Fantástico. E lembrar que as ideias têm consequências e essas ideias foram sendo incutidas, né? E assim como elas estão sendo incutidas na mente de uma série de jovens e crianças, quando eles assistem séries, filmes, lê livros, né? E que trazem mentiras, né? E que deturpam os valores e que amplificam o relativismo. Total. E como esses inimigos da cultura clássica trabalham com a mentira, eles têm que ficar repetindo a mentira inúmeras vezes, durante séculos, né? Às vezes. E eles têm que ser muito barulhentos em relação a isso. Porque para a gente chegar ao ponto de que uma pessoa é considerada normal quando ela fala que homens menstruam, essa mentira tem que ser contada tantas vezes ao longo de tanto tempo. A nossa vantagem é que a gente trabalha com a realidade, a gente trabalha com a verdade. Então, pode ser que as pessoas estejam anestesiadas, né? Mas quando você consegue direcionar o olhar delas para uma pitada de luz da verdade, da realidade, isso é muito poderoso, né? Se ela está, pelo menos, um pouco aberta a escutar, a contemplar, é muito mais fácil dela conseguir seguir esse caminho. Ontem nós estávamos numa formação na escola, né? E nós falamos muito sobre a depuração da linguagem, né? O quanto a linguagem,
que é isso que você falou, uma série de ideólogos, eles batem na tecla de alterar a linguagem, né, de alterar figuras, e de forma insistentemente para que essa linguagem altere, deforme a realidade, e que para isso eu tenha uma alteração também da inteligência, né? Ontem a gente falou bastante sobre isso, né? O Pedro fala muito bem sobre isso, né? Sim. E o cuidado que a gente tem que ter quanto educadores que somos, né? Pais, mães, né? Formadores de adultos também, em não cair nessa sedução, né? Não sermos seduzidos mesmo pela linguagem que está deturpada e que traz um conforto para os nossos sentidos, né? É muito mais fácil seguir o fluxo, né? Sim. Se deixar ser levado. É Claro. muito mais gostoso, muito gostoso entre aspas. Aconteceu um episódio com meu sobrinho de 11 anos, lá em São Paulo, que ele tava na escola, tendo uma aula sobre masculinidade. Basicamente, a professora estava falando que não existe masculinidade, né? Que é uma construção social, que qualquer um pode ser homem, que não tem como você definir o que é o homem, o que é a mulher. E aí meu sobrinho levantou a mão e falou: professora, eu acho que homem é quem tem pinto. E a professora ficou revoltada, toda a sala ficou revoltada. Começaram a xingar ele, falando que ele era preconceituoso, que era um absurdo ele falar uma coisa dessas. Então você vê a que ponto nós chegamos, né? É engraçado, né? E triste ao mesmo tempo. Tragicômico, né? Porque é o que eu falo para as pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado em começar com... começa um buraquinho. Mas você está sendo muito radical, Thalita, tá? Você está sendo muito fechada, né? Só que tem que abrir a cabeça, né? Você tem que abrir a cabeça. Você fala, para onde abrir muito a cabeça é que o cérebro cai para fora. E eu uso uma expressão, às vezes as famílias falam assim, mas eu não vou deixar meu filho assistir isso, eu não vou deixar meu filho ter o celular. Eu falo, olha, gente, vamos lá, vamos pensar o seguinte... A partir do momento que você abre para este caminho, você precisa estar disposto a ser uma pessoa vigilante e um educador constante na vida do seu filho, porque você está abrindo uma brecha para entrar muitas coisas no imaginário e na formação dele, né? Se você não tomar cuidado, o buraquinho vai virando uma cratera. E quando ele vira um abismo, para você tirar o indivíduo de um abismo, é muito mais difícil. Sim. Né? Então, toda essa deturpação, toda essa alteração que a gente vive, tanto da linguagem quanto da realidade e, consequentemente, né, da queda dos valores, vem, muitas vezes, dessa permissividade de uma forma sutil. Né? Eu vou liberando aqui e ali. Quando eu vi, eu perdi todo o controle, né? Exatamente. E a gente vê isso na história, né? Um pequeno conceito que é mudado de alguma forma lá atrás, ao longo do tempo, isso vira um negócio exponencial. Que é esse caso do nominalismo. Que, na época, imagina, quem imaginaria que acarretaria tudo isso? Ele falou, não existem os universais. Corta para 600 anos depois... A gente isso está acontecendo hoje. E você dá um exemplo muito bom no seu livro quando você fala do Freud também, né? Exatamente. Do quanto que Freud não explica nada, que hoje a gente sabe, e do quanto ele trouxe uma decadência moral para a nossa sociedade, né? Total. E Freud, um dos autores que escreveu a introdução de um dos livros dele, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, escreve que esse foi o primeiro livro que quebrou a barreira da inocência da infância, né? Que abriu as portas das perversidades do mundo para elas chegarem à infância, para chegarem às crianças. Então, você vê o estrago que um pensador pode fazer. Então, as ideias, né, voltando para o Weaver, ideias têm consequências. As ideias movem o mundo. O maior poder que existe é o poder intelectual. É o poder mais perene, mais duradouro, para o bem ou para o mal. Né? Jesus Cristo
veio para a Terra, né, pregou o evangelho, morreu, ressuscitou. Ele trouxe diversas ideias que mudaram a história da civilização, né? Depois todos os grandes pensadores, São Tomás de Aquino, que a gente citou, e vários outros. Então, todos eles foram pensadores, né? Eles trouxeram ideias poderosíssimas. E do outro lado, a mesma coisa é verdadeira, né? Você vê o mal que um Freud faz, o mal que um Marx fez para a humanidade, a Escola de Frankfurt. Então, a história do mundo é a história da batalha entre ideias. Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Entre a verdade e a mentira, entre a beleza e a... nós falamos muito isso para as crianças lá em casa. O Daniel está assistindo uma série com eles. Como que chama? The Wing Feather Saga. Não sei se você já... Não Cara, conheço. muito legal. É do Angel Studios, que faz o The Chosen. Bem bacana, vale muito a pena conhecer. Legal. Daqui a pouco o João Gabriel vai querer assistir alguma coisa. Um pouquinho, acho que a partir dos 5, 6 anos, sabe? Porque tem uma trama com uma certa complexidade. E é uma distopia. E nela existem uns seres... Aquilo é esquisito, né? Tipo um lagarto, a gente não sabe o que é. Parece uma mistura de lagarto com dragão. Isso, assim, né? Exatamente. Que são os Fangs. E houve uma guerra em um passado longínquo. Não é tão longínquo, mentira. Houve uma guerra há algum tempo e de um reino em que a virtude imperava contra os Fangs, que era o mal. E os Fangs ganharam a guerra. Então, existe todo um clima na vila onde eles moram, na cidade onde eles moram, de pânico com relação aos Fangs e de tentativa de vencer, de se criar um movimento para vencer os Fangs. E aí todas as estratégias das pessoas, junto com a ajuda de alguns seres mágicos, para começar a construir essa resistência. Só que está na primeira temporada. Essa semana nós terminamos de assistir junto com as crianças o último episódio. Agora é naquele estilo de crowdfunding do Angel Studios, então eu não sei direito quando vai ser lançada a próxima. Mas eu comprei os livros, ainda não chegaram, eu comprei os livros para nós lermos Mas juntos. ele deixa muito claro, né, a diferença entre o bem e o mal, entre a beleza e a feiura, né, entre a verdade e a mentira, que é o que eu bato muito na tecla com os pais de hoje. Você precisa assistir o que seus filhos estão assistindo, né? A gente tem uma série de desenhos animados, filmes, que pegam o feio e colocam exato, como se eles fossem os inocentes, né? Como se eles fossem os virtuosos. E aí inverte a lógica. Exato. Coisas, você como pega... se a maldade não fosse tão má assim, afinal de contas, né? E não é só em desenhos, né? Então, a gente tem uma série de desenhos que a gente pega todos esses detalhes que vão sendo incutidos de uma forma bem sutil no imaginário da criança. Mas os próprios brinquedos. Então, uma época a Luísa ganhava umas bonequinhas, LOLs, lembra? E a gente começou a ver, assim, tem uma coisa estranha nessa boneca, né? Até que chegou um dia que parecia uma boneca, mas tinha a genitália de um menino. Mas ela, na hora que a gente abriu... Só que estava embaixo da roupa. Entendeu? Então, que pai que vai lá e pega a boneca e faz igual a menina? Tira a roupa para ver? Quase nenhum. Mas a vestimenta toda, o cabelo, lembra? Os acessórios todos, né? Então, assim... É de uma sutileza e de uma maldade tremenda, né? Muito, muito. E o quanto isso entrou, né, na infância. O quanto isso entrou. Não mais só pelos programas de televisão, mas filmes, né? Tudo isso, pelos livros e agora também nos brinquedos das crianças, né? Total. As pessoas estão despertando cada vez mais para isso, né? E outras não, que é incrível. Teve uns tempos atrás eu estava conversando com um cara super bem sucedido, né, com 2 filhas. E eu estava contando sobre a Disney, né? Tudo que a Disney está colocando nos filmes, toda a ideologia, né? Tudo que estão fazendo. O cara ficou olhando para eu,
falando. Aí daqui a pouco ele falou, peraí. Você tá me falando que existe uma agenda por trás dessas coisas? Eu falei, é óbvio que existe uma agenda. Tem alguém que tá fazendo isso propositalmente? Eu falei, essa é a agenda. O cara ficou olhando pra mim como se eu fosse completamente maluco. As coisas não se movem por si só? É bem isso. Eu percebo que cada vez mais existem pessoas que estão sentindo que alguma coisa está errada. Sim. Mesmo que elas não saibam o que é. Sim. Alguma coisa está fora do eixo. Alguma coisa está fora do eixo, né? E o Em Busca da Verdade descortina. Uhum. Tira essa névoa. Tira essa névoa. Sim. Nos ajuda a descobrir muitas das coisas que estão erradas, né? Sim. Você estava falando da série, eu estava imaginando exatamente isso, né? É a preparação para restaurar a sociedade virtuosa. Esses dias eu estava lendo com a Luísa Crônicas de Nárnia, né? O primeiro, ela já tinha lido o segundo, aí eu falei, não, vamos voltar no primeiro para a gente ler a sequência, né? E assim, no meio do livro, gente, fantástico, tem um menino, o Gregório, e ele se vê numa situação que ele tem muita vontade de mentir, porque ele colocou em Nárnia, no mundo, uma feiticeira que está levando mal, né? E quando ele é interrogado pelo Aslan, que traz a figura de Jesus Cristo, né? Ele, naquela situação, ele se vê muito frágil a mentir, né? Muito tendencioso a mentir. E ali ele fala, não, eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. Ele fala, fui eu que trouxe ela. Então, assim, veja, olha o quanto um livro desse traz de ensinamentos com relação a valores, né? A virtudes. Sim. Aí, esses dias eu tive uma situação na escola, absurdo, né? Uma criança pré-adolescente ali em torno de 12 anos e ele levou para a escola um livro chamado Livro dos Insultos. E lá tinham capítulos e mais capítulos ensinando como insultar, maltratar, destratar os outros. E aí eu descobri... É daquele comediante? É desse mesmo. Aí eu descobri que o cara faz maior sucesso entre os adolescentes. Sim. Né? Então, assim, gente, olha a discrepância, né? Olha o que está chegando, né? Sim, exatamente. Pois é. Conta um pouquinho do livro pra gente. Como que surgiu a ideia de escrever um livro? Dá muito trabalho escrever um livro? Como que é? Dá trabalho. Demorei 6 meses. Mas... Pra escrever. Mas trabalhando todo dia no livro. Separava 1 hora de manhã. Acordava, ficava 1 hora trabalhando. Então consegui manter um ritmo Quando você bom. começou, você já tinha... toda a estrutura de como você queria o livro, tal qual ele é hoje, ou isso foi sendo construído? Foi mudando. Assim, eu pensei numa estrutura inicial, mas o livro, a Thalita deve ter tido essa experiência também, né? Que escreveu. Mas o livro é um organismo vivo, né? Ele vai mudando com o tempo. Você abriu, fechou, você vai... O livro que eu comecei é totalmente diferente do que eu terminei. Porque você vai melhorando várias coisas, você vai trazendo outros... pensamentos, mas é muito bacana o processo, gostei muito do processo de escrever. À medida que eu fui terminando ele, eu senti que tudo começou a se encaixar, parece que ele começou a tomar forma. Mas a ideia surgiu depois que eu passei por todo esse processo de transformação. Eu pensei, bom, eu gostaria de escrever o livro que eu queria ter lido no início da minha vida adulta. Acho que teria me poupado uns 10 anos aí da imaturidade. Da imaturidade, eu poderia ter começado antes esse processo. Então, eu comecei escrevendo pensando nisso. Falando, bom, eu quero poder levar para... Acho que é um livro bom para adultos também, mas para jovens que estão começando a vida adulta, eu acho que ele já dá uma base boa de qual é esse caminho, qual é esse direcionamento que a gente precisa buscar. Então, fui construindo ele dessa forma, do mais simples, desde as coisas mais básicas na vida, vestimenta, aperto de mão, organização da casa,
né? Como o Jordan Peterson fala, a importância de arrumar a cama. E aí eu vou passando por vários tópicos que vão ficando mais complexos até chegar ao mais importante de todos, que é aproxime-se de Deus, que é o último capítulo. Então, aí eu trago já uma introdução à metafísica, né, as provas da existência de Deus, a forma como Aristóteles e São Tomás descreveram, que isso é muito contundente. Foi isso que me levou à minha conversão. Na hora que eu comecei a entender a metafísica, esse mundo dos universais, né, o mundo imaterial, né, a teoria das formas. Então, isso teve um impacto muito grande na minha vida. E eu queria levar isso de uma forma mais mastigada para as outras pessoas também. E você conseguiu, viu, Gabriel? Porque tinha uma parte lá que eu já tinha lido um pedacinho da Suma com São Tomás de Aquino e tinha ficado várias dúvidas, né? E aí, na hora que você traz a causa única, né? A causa primeira. A causa primeira. E aí você traz de uma forma muito objetiva, muito clara. Então, fica muito mais palpável e compreensível. O livro, leiam, gente, livro A Bússola, Como Navegar a Tempestade Moderna. A Tempestade Moderna. Acho que é isso, muito né? Muito bom, muito bom. Chegamos ao fim do nosso Só para dar um último relato dessa minha viagem a Campo Grande, quero registrar o trabalho que vocês estão fazendo no Harmonia, porque eu fiquei muito impressionado com o que eu vi. Então, a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei na quadra foi uma linha histórica passando por Homero, Alexandre o Grande, Agostinho, São Tomás de Aquino, Boécio, até o século passado com Chesterton, C.S. Lewis e Tolkien. Então, isso é um alento. Isso também eu senti uma dose de oxigênio vendo o trabalho que vocês estão fazendo aqui. E ao lado, todo o trabalho com arte clássica, né? Então, imagens belíssimas ali dos alunos fazendo de uma cruz, de Jesus, de Maria, né? Coisas inspiradas em toda essa cultura clássica. O trabalho de fotografia que fizeram também, né? Baseado em artes, em obras de arte clássicas. Então, tudo isso é fantástico. Parabenizo demais o trabalho que vocês estão fazendo aqui. E tenho certeza que o Harmonia vai se tornar cada vez mais uma referência para esse movimento no Brasil, de restauração da educação clássica. Obrigado. Então, vamos em frente. E a gente deve muito desse trabalho ao Em Busca da Verdade. Em Busca da Verdade. A toda essa nossa busca pela verdade que o Em Busca nos trouxe, nos presenteou, nos mostrou a realidade, resgatou os valores universais e nos aproximou principalmente daquilo que é o mais importante, que é Deus, né? Que é o divino. Sim. Deus enquanto transcendência, né? Eu acho que nós dois compartilhamos de algumas coisas comuns na nossa biografia, né? Na nossa história de vida. E para mim, a transcendência sempre foi uma dificuldade. A metafísica da coisa sempre era um problema para mim, sabe? Claro que esse meu processo já vem de antes do Em Busca, mas o Em Busca da Verdade ajudou muito a trazer para a razão, né? Trazer a fé para chegar na fé através da razão. Exatamente. Na verdade, a fé a gente conhece, né? Aí depois a esperança a gente começa a desejar. Então, a fé estamos conhecendo. Aí a gente começa a ter esperança porque a gente deseja, até a gente chegar na caridade, que é o amor, né? E esse amor que a gente quer ter com Deus, que é o amor que Ele tem com a gente, que eu acho que é incomparável ainda, estou falando por mim, nós só conseguiremos se a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, conhecer, desejar e confiar, né, em Deus, eu acho que é o caminho aí para a gente também poder seguir firme nessa nossa reta. Exatamente. Isso aí. Uma última pergunta. Não é a última mensagem, é uma última pergunta. Nesse ano que nós fomos tanto a São Paulo, no segundo semestre, todo mundo estava reclamando muito do calor lá. Nossa. E aí, compara o calor de lá com o calor daqui? Olha, eu vou te falar que lá fez um calor absurdo. Né? Aqui faz muito calor. Aqui é o tempo todo.
Mas São Paulo tava um negócio de maluco. Porque todo motorista de táxi, todo motorista de Uber que a gente entrava falava assim: meu Deus, vocês acabaram de chegar, acabou um calor sinistro aqui. A gente pensa assim, puxa, normal. Gabriel, deixa pra gente uma última mensagem aí pra quem vai escutar esse nosso bate-papo. A mensagem é para virem fazer parte desse movimento, dessa contracultura que está se criando no Brasil, uma contracultura novamente baseada nos valores que nos trouxeram até aqui, nos pilares da nossa civilização, na tradição cristã, na filosofia clássica, na restauração da família, né? São famílias que estão se unindo, estão se fortalecendo, estão indo às missas toda semana. São pessoas que realmente estão buscando essa unidade da vida interior e isso está transbordando para fora. E a hora que você começa a entrar nesse caminho, tudo melhora, né? Você para de se desesperar com todas as mazelas e a maldade que existe no mundo, que é claro que existe, a gente precisa combater isso, mas não adianta a gente se desesperar, a gente tem que se fortalecer exatamente para combater tudo isso. Então, venham fazer parte. Vamos, estamos nessa caminhada e a gente precisa de cada vez mais pessoas junto com a gente. Muito obrigada, Gabriel, por você estar aqui conosco em Campo Grande, fazendo esse trabalho maravilhoso no Harmonia. Amanhã também um evento aberto ao público, né? Quero agradecer também a presença de você que está aqui nos ouvindo, que também busca a verdade, quer caminhar no sentido do bem, né? E levar cada vez mais as nossas crianças, adolescentes e para o mundo as virtudes, os bons hábitos e os valores universais. Aí, obrigado, Thalita, obrigado, Daniel. Obrigado, Gabriel, pela visita, que seja a primeira de muitas. Se Deus quiser, espero voltar mais vezes. Amém. Obrigada.